Olá, meus amores, tudo bom com você? Hoje a tia Rosane está aqui hoje para mais uma aula de história e nós vamos dar continuidade do conteúdo da semana passada. Lembra que a tia falou que ia ter continuidade? Então vamos lá. Vamos continuar falando sobre Brasil, a colônia portuguesa na América. Hoje nós vamos falar a descoberta de ouro no Brasil. Vocês estão lembrados que a tia falou que os portugueses vieram para o Brasil, formaram colônia, e começaram a descoberta pelas coisas valiosas que existiam no Brasil. Porque até então, a única coisa que eles conheciam era o quê? O pau-brasil. Então vamos ver o que mais tinha no Brasil. Por volta de 1650, a economia do açúcar estava muito enfraquecida. Mas Portugal dependia da arrecadação dos impostos gerados em torno da sua atividade econômica para manter o reino. Lembra também que a tia falou que os europeus trouxeram mudas, de cana para poder estar plantando, e trazer uma nova fonte de renda para eles. Com o objetivo de encontrar metais e pedras preciosas, o rei de Portugal incentivou os colonos do Brasil a realizarem expedições para o interior da colônia, ou como se dizia naquela época, para o sertão da colônia. Os portugueses, os europeus trouxeram, várias pessoas de lá e formaram o quê? Colônia. Lembra que a tia falou disso também? Começaram a povoar. Os paulistas se tornaram o maior exemplo de exploradores e conquistadores do sertão. Saíam de São Paulo, de Piratininga e se embreveavam pelo interior, em expedições que podiam durar anos. Essas expedições eram chamadas de bandeiras. Eles saíam da onde eles estavam e saíam percorrendo todo o sertão, à procura de quê? De coisas que beneficiavam eles financeiramente, que eles pudessem ter lucros. Um dos objetivos dessas bandeiras era capturar indígena para vendê-lo como os escravizados, que também era uma forma dele estar enriquecendo. Mas as bandeiras foram responsáveis também pela expansão das fronteiras da colônia. Em 1695, os paulistas descobriram ouro no Rio das Velhas, próximas às atuais cidades de Sabará e Caeté, no estado de Minas Gerais. A tia está falando aqui de Minas Gerais, tá? Vamos lá. Nos anos seguintes, outras minas foram descobertas no território dos atuais estados da Bahia, Goiás e Mato Grosso. A notícia se espalhou rapidamente e muitas pessoas chegaram às áreas mineradoras. Muitos portugueses vieram para o Brasil na esperança de enriquecer rapidamente. O que aconteceu? Quando se espalha que tem alguma coisa boa, as pessoas começam a vir para também querer um pouquinho daquilo dali que está sendo oferecido. Então foi isso que aconteceu. Quando os europeus descobriram que aqui no Brasil tinha muito ouro, o que eles fizeram? Todo mundo queria vir para cá para também enriquecer. A beleza das cidades mineiras. Quando as pessoas começaram a enriquecer nas regiões de Minas, começaram também a incentivar as construções de casas e igrejas luxuosas. Como eles enriqueciam com muito ouro, que eles conseguiam das minas, então tudo deles tinha ouro, tinha muito luxo, era tudo dessa forma. Cidades mineiras como Ouro Preto, que na época se chamava Vila Rica, São João del Rei, Sabará, Diamantina e muitas outras cidades, muitas outras ganharam ruas, palacetes e muitas igrejas ricamente decoradas. As igrejas de lá, eram tudo decoradas com ouro, porque era uma cidade, muito rica. Então, as igrejas eram a coisa mais linda de se ver e até hoje em dia é ponto turístico lá em Minas Gerais. Diversos artistas se destacaram, muitos deles escravizados, que dominavam técnicas de arquitetura, As construções de lá históricas são muito visitadas devido a isso, Outras eram as pessoas do povo, como Antônio Francisco Lisboa, conhecida como o apelido de Aleijadinho, Eu acredito que os pais de vocês devem conhecer, ele foi um artista muito famoso lá em Minas Gerais.
porque ele sofria de uma doença, ele era chamado dessa forma, aleijadinho, né? Que fez ele perder os dedos das mãos e dos pés. Suas obras mais importantes estão na Igreja Francisco de Assis, de Ouro Preto, e no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. As cidades mineiras, hoje consideradas cidade histórica, atraem milhares de turistas, porque conservam muito da beleza da época, em que a mineração era a principal atividade econômica do Brasil. Nessa época que a tia está se referindo, né, como eles descobriram o ouro, então passou a ser uma fonte de riqueza para eles. Então eles exploravam muito essa questão do ouro, tá? Então, esses foram os 2 tópicos que a tia trabalhou, terminou de trabalhar no conteúdo de história. A tia vai ler uma folhinha de atividade para vocês. Vamos lá, número 1, complete com as palavras do quadro, bandeira, açúcar e impostos. Número 2, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. E no número 3, a tia colocou assim, ó, escolha uma obra do artista aleijadinho e escreva um pouco sobre essa obra. Vocês podem pesquisar no Google, né? É só colocar lá aleijadinho e suas obras, vocês vão conseguir, vocês vão ver que ele tem várias obras. A tia quer que você escolha uma, coloque o nome dessa obra e fale um pouquinho sobre ela, para vocês terem um pouco de conhecimento de como eram os trabalhos de aleijadinho. Olá, meus amores! Vocês estão vendo como é que a tia tá bonitinha hoje? Toda trabalhada no Dia da Independência? Então, hoje a tia vai estar falando sobre o Dia da Independência. Essa semana é uma das datas, né, mais importantes do nosso calendário que nós comemoramos. Então, vamos lá. 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Dia 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil. Neste dia aconteceu um dos principais eventos da nossa história. A independência do Brasil foi no dia 7 de setembro de 1822, que Dom Pedro deu início à trajetória do país como uma nação independente. Atualmente, 7 de setembro é um feriado nacional que é marcado por comemorações públicas espalhadas pelo país inteiro. O Dia da Independência do Brasil é marcado por desfiles cívicos que visam relembrar a data especial. Então, o que aconteceu no dia 7 de setembro? O nosso país, o Brasil, ele era totalmente independente de Portugal. Só que os colonos que existiam aqui, eles não concordaram com muitas coisas. Então, o que eles fizeram? Houve uma separação devido a essa não aceitação. E foi aí que o Dom Pedro I deu o grito da independência às margens do Rio Ipiranga, fazendo o quê? Separando o país Brasil com o de Portugal, assim fazendo o nosso país independente. Mas ninguém mandava, ninguém interferia em nada aqui no Brasil, a não ser, né, o Dom Pedro. Então foi assim que foi declarado o dia da nossa independência. Por isso que é uma data muito importante, né, e se criou esse feriado. Então a tia fez esse cartaz do dia 7 de setembro, Dia da Independência, representando a nossa bandeira, né, nossa bandeira do Brasil, que tem as cores verde, amarelo, azul e branco, e colocou assim, Pátria Amada Brasil, né, que nossa pátria se tornou independente. Então foi um marco histórico pra gente, pra nós brasileiros, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Beijos, a tia está com muita saudade.